Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula Almeida. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas propriedades do radical que irão facilitar a nossa vida na hora da gente fazer algumas continhas, tá bom? Então, bora lá. Primeira propriedade diz o seguinte, ó, se você tiver a raiz enésima de um número elevado a n, a resposta disso aqui vai ser o teu próprio a. Por exemplo, tu tens a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo, o índice é igual ao expoente que aparece aqui, certo? Quando isso acontece, a resposta disso daqui é a base que aparece aqui do teu radicando. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Raiz quinta de 2 à quinta é 2, tá? Claro que verificadas as condições de existência, né? Esse A tem que ser um número real positivo e esse N tem que ser um número natural maior do que 1. Tá? Então, a raiz enésima de A elevado a N é o teu próprio A. Tá certo? Então, aqui, como eu já falei, ó, a raiz cúbica de 2 ao cubo, como se eu cancelasse aqui, é igual a 2. A raiz quinta de 2 à quinta, igual a 2. A raiz quarta de 3 à quarta é 3. E a raiz quinta de 5 à quinta, que está trocadinho, é o próprio 5. Tá bom? Então, a raiz enésima de A elevado a N é o próprio A. Pode acontecer de você poder usar essa propriedade sem você ter o expoente aparente, né? Por exemplo, ó, digamos que você quer a raiz, sei lá, a raiz quarta de 81. Tá até aqui. A raiz quarta de 81. Como é que eu vou usar essa propriedade aqui, se eu não tenho um expoente aqui? Você pode pegar esse 81 e fatorar. Ó. O 81 dá para dividir por 3, que vai dar 27, tá? 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Quer dizer que o 81 é 3 à quarta. Então, a raiz quarta de 81 é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 à quarta. Certo? Ora, mas o 4 não é igual a 4? Então, quer dizer que isso aqui é igual a 3. Beleza? Então, eu apliquei a propriedade e aparentemente eu não tinha o expoente aqui. Mas aí a gente fatorou e encontrou, tá bom? Prosseguindo. Segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, ó, se você tiver a raiz de um certo número e esse radicando está elevado a um determinado expoente que não seja o índice do radical, tá? Você pode simplificar o índice e o expoente por um mesmo número, desde que eles tenham um divisor comum. Tá? Então, lembrando que esse A tem que ser um número positivo, real, NMP tem que ser natural, números naturais, lembrando que o N tem que ser maior do que 1 e P tem que ser um divisor comum de N e M. Por exemplo, ó, eu quero simplificar isso daqui. Eu estou achando que esse 6 está muito grande, esse 4 também. Aí o que é que eu faço? Eu posso dividir tanto o 6 quanto o 4 por um denominador comum, por um divisor comum. Tá? Então, o que é que acontece? Eu vou achar o divisor comum do 6 e o divisor comum do 4. Ora, o divisor comum aos dois, o menor divisor comum aos dois, diferente de 1, é o 2, porque ambos são pares. Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2, e o 4, e também vou dividir por 2. Tá? Então, ó, vou repetir aqui, ó, o radical, vou repetir aqui o 10, e aqui eu vou dividir, ó, 6 por 2 dá 3, e 4 por 2 dá 2. Então, quer dizer que a raiz sexta de 10 à quarta é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Eu apenas simplifiquei, eu achei um divisor comum aos dois e dividi. Tá bom? Aqui no item B, como é que eu vou aplicar a mesma propriedade aqui no item B se o meu 64 não tem expoente? Aí você vai fatorar o 64, ó. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 vai dar 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado à sexta. Então, quer dizer que, né, ó, eu tenho a raiz 12ª de 64. Aí eu quero aplicar essa propriedade aqui, certo? Aí eu fui e fatorei o 64. Quanto é o 64 fatorado? É 2 à sexta. Então, eu estou trocando, ó. E aqui eu tenho 12, certo? Aí eu quero achar um divisor comum ao 12 e ao 6. O maior divisor comum ao 12 e ao 6 é o próprio 6. Tá? Então, eu vou dividir por 6 aqui e aqui. Então, bora dividir, ó.
12 dividido por 6 vai dar 2. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Como o expoente é 1, aqui eu não coloco. Tá bom? Aí, então, eu quero a raiz quadrada de 2. Como eu quero a raiz quadrada, a gente não costuma colocar esse 2 aqui, tá? Então, eu vou tirar esse 2 para ficar melhor. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Aqui é só a título de elegância, tá? Eu poderia deixar esse 2 aqui, mas é melhor sem ele, tá bom? Vamos para o item C. No item C, eu tenho a raiz vigésima de 2 à quinta. Então, qual é o maior número que divide o 20 e o 5 ao mesmo tempo? Ora, é o próprio 5. Então, eu vou dividir por 5 aqui e aqui, tá? Então, eu vou ficar com a raiz. 20 dividido por 5 é 4 e 5 por 5 é 1. Não preciso colocar um 1. Então, é a raiz quarta do 2, tá? Bora para o item D. Eu tenho a raiz 25ª de x vezes y elevado à décima. Qual é o maior número que divide o 25 e o 10 ao mesmo tempo? Se vocês forem procurar, vocês vão verificar que é o 5. Então, vocês vão dividir por 5 aqui e aqui, tá? Então, bora lá. 25 por 5 é 5. Aí, eu tenho x e y. 10 dividido por 5 é 2. Então, eu vou ficar com a raiz quinta de x vezes y elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, se você tiver um radical, a raiz enésima de um número qualquer, né? Que está elevado a um número muito grande, você tem como simplificar isso aqui achando um divisor comum aos dois. Aí, então, lembrando que tem que dividir tanto o índice quanto o expoente lá dentro do radicando, tá bom? E sempre verificar as condições de existência antes. Vamos lá. Bora para a terceira propriedade. Terceira propriedade diz o seguinte, ó, se você tiver a raiz emésima da raiz enésima de um número A, isso aqui é igual à raiz do produto de m vezes n de A, tá? Então, se você tiver, por exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64, isso aqui é a mesma coisa aqui. A raiz sexta de 64, tu multiplica, ó, 3 vezes 2, 6, de 64. Então, a raiz emésima da raiz enésima de A é igual à raiz de m vezes n de A. Vocês multiplicam os índices dos radicais, tá bom? Aí a raiz sexta de 64, fatora 64, né? O 64 por 2. Vocês sabem que o 64 fatorado vai dar 2 à sexta. Eu não vou perder tempo com essa fatoração de novo, não, tá? Ó. Troco 64 por 2 à sexta. Aí eu vou lá para a primeira propriedade. A raiz enésima de 2 a raiz sexta de 2 à sexta é o próprio 2. Tá? Item B, a raiz quinta da raiz cúbica de 2. Eu faço 5 vezes 3, que é 15, e repito 2. Aqui eu não tenho como sair do canto, tá? Porque o 2 já é um número primo. Aí eu tenho a raiz da raiz da raiz do 128. Lembrando que quando eu não tenho o índice aqui é o 2, né? Ó, 2, 2 e 2. Então, bora multiplicar esses dois aí. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, eu quero a raiz oitava de 128. Se vocês forem fatorar o 128, vão encontrar exatamente 2 à oitava. É 2 à oitava? Não é 2 à sétima. É, isso aqui não dá. Dá 2, ó. Por 2, 64, né? Ó. Aqui eu tenho, aqui dá 2 à sétima. Não dá para cancelar e vocês parariam por aqui. Beleza aqui? Pronto, deixa eu apagar aqui. Então, a raiz emésima da raiz enésima de um certo A, vocês multipliquem os índices dos radicais, tá? Quarta propriedade. Se você tiver a raiz enésima de A vezes B, é a mesma coisa que você ter a raiz de enésima de A vezes a raiz enésima de B. Você pode quebrar esse radical em dois. Às vezes é bom você quebrar, às vezes é bom você juntar, você fazer o contrário, vai depender da situação. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. No item A, eu quero que vocês calculem aqui o valor de cada expressão, certo? Aí eu quero a raiz quadrada de 4 vezes 25. O 4 tem raiz exata, o 25 também. Então, eu vou quebrar, fica mais fácil, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 25 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada do 25. A raiz quadrada do 4 é 2, então eu tiro.
A raiz quadrada do 25 é 5. Então, eu tiro. E passo agora 2 vezes 5, que é 10. Ah, eu poderia também fazer 4 vezes 25, que é 100, e calcular a raiz quadrada de 100, que é 10. Dava para fazer da mesma forma. Mas a gente está fazendo aqui utilizando a propriedade, tá certo? No item B, eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes 5. Como é que eu utilizo a propriedade? Isso aqui é igual a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Não dá para fazer mais nada aqui. Para por aqui. No item C, a raiz quadrada de 4 vezes x vezes y. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada do 4 vezes a raiz quadrada do x vezes a raiz quadrada do y. Mas a raiz quadrada do 4 a gente sabe quem é. É o 2, então a gente tira. Então, 2 vezes a raiz quadrada do x vezes a raiz quadrada do y. Tá? Bora para o item D. A raiz cúbica de 8 vezes 27. Então, isso aqui é igual a raiz cúbica do 8 vezes a raiz cúbica do 27. Ora, a raiz cúbica do 8, a gente fatorando 8, dá 2 ao cubo, tá? A gente fatorando o 27, dá 3 ao cubo. Mas a raiz cúbica de 2 ao cubo cancela, dá 2. A raiz cúbica de 3 ao cubo cancela, dá 3. 2 vezes 3, 6. Ok? Esse item D aqui, se vocês fossem calcular multiplicando e depois tirando a raiz, vocês iam ter um pouquinho mais de trabalho. Porque, ó, por exemplo, 27 vezes 8, deixa eu fazer aqui rapidinho para a gente não perder tempo. 27 vezes 8 vai dar 216. Aí vocês iam ter 216, calcular isso aqui, né? Aí depois teriam que fatorar para depois cancelar. E você, utilizando a propriedade, sai bem mais fácil, tá bom? Pronto. Quinta propriedade, para a gente encerrar aqui. A quinta propriedade diz o seguinte, ó, se você tiver a raiz enésima de A dividido por B, isso é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Você pode quebrar o radical para o numerador e para o denominador, tá? Quando isso convier, tá? Então, bora para o item A. Eu tenho a raiz quadrada de 25 sobre 4. Então, você pode quebrar o radical para o 25 e para o 4. A raiz quadrada do 25 é 5, a do 4 é 2. Tá? Já se você fosse dividir o 25 por 4, daria quebrado. Aí depois teria que tirar a raiz, aí daria mais trabalho, tá bom? Bora para o item B. Eu quero a raiz cúbica de 8 sobre 27. Então, vou quebrar a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica do 27. 8 fatorado dá 2 ao cubo. 27 fatorado dá 3 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo cortou, dá 2. Raiz cúbica de 3 ao cubo dá 3. Então, dá 2/3, tá? Item C. A raiz quinta de A sobre 5. A raiz quinta de A sobre a raiz quinta de 5. Aqui não dá para fazer nada, morreu aqui, tá bom?